Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, dia 76 da nossa leitura, 1 Timóteo 1 a 3, verdade, oração e caráter. Gente, hoje iniciamos o livro de 1 Timóteo, uma carta pastoral, escrita pelo apóstolo Paulo também ao seu discípulo e filho na fé, Timóteo. Diferente das cartas anteriores que nós vimos, aqui não é uma igreja diretamente, mas um líder sendo instruído. Glória a Deus! Nos capítulos 1 a 3, nós veremos combate às falsas doutrinas, direção espiritual para a liderança, organização da igreja, padrões de vida e autoridade espiritual. No final desse livro tem a Gólida Celeste infalível, não faltar. Este livro revela como deve ser uma igreja saudável e uma liderança alinhada com Deus. Pai Santo, Pai amado, Pai bondoso, nos colocamos diante de Ti na Tua presença, coberto com o Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Toda a minha família e parentela está debaixo da cobertura de sangue de Jesus, meus pertences, objetos eletrodomésticos. Pai querido, Pai amado, nós pedimos permissão para abrir a Tua palavra. Senhor, nos ensina através da Tua palavra, forma em nós um caráter, disciplina e verdade. Pai, que possamos compreender não apenas com a mente, mas viver com o coração. O Espírito Santo nos guia. Nós oramos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, abençoados. Já compartilha esse vídeo, chama outra pessoa para nos acompanhar nessa leitura. Deixa a tua curtida, escreve seu pedido de oração e vamos que vamos. Irmãos, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro. 1 Timóteo 1,5, palavra-chave, verdade, doutrina, pureza, amor e consciência. Paulo alerta sobre falsas doutrinas. Algumas pessoas estavam distorcendo a palavra de Deus, ensinando coisas vazias, desviando o foco da verdade. O problema não era falta de conhecimento, era desvio do propósito. A verdadeira doutrina, pessoal, produz amor, consciência limpa e fé sincera. Amém? Deixa um amém aí no comentário. Paulo também relembra sua própria transformação de perseguidor a servo. Isso revela a graça de Deus. Gente, a graça de Deus, olha só, escreve no comentário. A graça de Deus transforma completamente uma vida. Aleluia. Capítulo 2, ordem espiritual e oração. Versículo-chave está em 1 Timóteo 2,1, que fala que se façam orações, súplicas e ações de graças por todos. Aleluia. Palavra-chave, claro, oração, intercessão, ordem, autoridade e reverência. Paulo também ensina que a igreja deve ser marcada por oração constante. Oração pelos nossos líderes, pela sociedade e por todos. Irmãos, isso revela a igreja que influencia o mundo espiritual. Ele também fala sobre ordem dentro da igreja, comportamento, postura, reverência. Irmãos, olha só, a vida espiritual não é desorganizada. A vida espiritual tem que ser organizada. Capítulo 3, liderança e caráter. É necessário que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo 3,2, versículo-chave. Pega, irmãos, palavra-chave, claro, caráter, liderança, integridade, responsabilidade e testemunho. Eita glória! Aqui Paulo estabelece critérios para a liderança. Não fala primeiro de talento, né? Mas ele fala de caráter. Pega essa chave. Uma vida irrepreensível, um domínio próprio, uma boa reputação e uma vida familiar alinhada. Deus não levanta apenas pessoas capacitadas, Ele levanta pessoas transformadas de dentro para fora. Paulo também menciona o mistério da piedade, Cristo revelado, glorificado e recebido. Amém? Eu vou deixar uma aplicação para você no final do vídeo e a Gólida Celeste. Então fica comigo e vamos para a nossa leitura de 1 Timóteo. Saudação e advertência. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na graça, na fé, na graça, na misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A Timóteo, meu, como te roguei
quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram à advertência contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, até que o homem não se desviasse, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no mistério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, nos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Coloca um amém no comentário. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Instruções sobre adoração. 1 Timóteo 2. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo um preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor de gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lamar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Orientações para mulheres. Eita, mulheres, ouçam. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouros e pérolas ou vestidos preciosos, mas
como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Eita, mulheres, ouçam. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Eita, glória, fala Deus. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Mulheres, pegou a chave? Bispos e diáconos. Agora ouçam, homens. Capítulo 3. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Aleluia. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Aleluia! Chegamos ao final desses 3 capítulos de livro de 1 Timóteo. Amém, irmãos? Glória a Deus! Mulheres pegaram a chave? Maridos, diáconos, bispos pegaram a chave? Creio que sim. Hoje aprendemos que a verdade precisa ser guardada, que a oração sustenta a igreja e que o caráter sustenta a liderança. Irmãos, escreve no comentário. Vida cristã não é aparência, é alinhamento com Deus. Aleluia. E a Gólida Celeste é que não é o que você sabe que sustenta a sua fé, é o que você vive. Pegou a chave? Verdade sem prática não transforma. Pode declarar no comentário. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, nos guarda na verdade. Livra-nos de todo engano, de toda confusão e de todo desvio espiritual. Forma em nós, Senhor, em nós um coração puro, uma consciência limpa e uma fé verdadeira. Nos ensina a viver com disciplina espiritual, que a nossa vida seja marcada pela oração. Trabalha o nosso caráter, alinha-nos contigo, que possamos ser pessoas íntegras, firmes e verdadeiras diante de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te firme na verdade, que a tua vida seja alinhada com Deus e que o caráter reflita Cristo. Seguimos firmes e seguimos 100% com Jesus. Compartilhe esse vídeo.